Saúde mental das pessoas em situação de rua. Carmen Lúcia Albuquerque de Santana e Anderson da Silva Rosa. Em busca de contribuir para a melhoria dos atendimentos às pessoas em situação de rua, este livro apresenta a questão da saúde dessa população e os serviços prestados neste meio. Aborda dificuldades, conquistas, práticas e sugestões para o tema através do projeto realizado por uma equipe intersetorial. Introdução. O projeto, que teve duração de 12 meses, chama-se Capacitação dos Profissionais da Rede de Assistência Social e da Saúde para realizarem intervenções psicossociais na área da saúde mental às pessoas em situação de rua. Ele foi fomentado pela Unesco 0036-2015 e constituído por parcerias entre a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SMADS, de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e a Organização de Auxílio Fraterno, OAF. Entre seus objetivos estavam qualificar trabalhadores da rede pública para a atenção psicossocial e capacitá-los para intervenções não farmacológicas na área de saúde. Dessa forma, ofereceram o curso de Introdução à Saúde Mental Comunitária e a formação em Arte-Terapia Comunitária, tendo por fim mais de 200 profissionais formados em ambos. Para o profissional da área de saúde, atender a uma pessoa em situação de rua é um grande desafio. Afinal, a tendência é considerar que o problema seja social e não de saúde, mesmo sendo intensamente conectados um ao outro. Entretanto, as condições de vida nas ruas, pouca duração, fragilidade dos vínculos sociais, violências, preconceitos, discriminações, falta de privacidade, carência de educação e de infraestrutura para os cuidados básicos, contribuem para o surgimento e agravamento dos transtornos mentais, que colaboram para que a pessoa continue nessa situação vulnerável. Em outros estudos que buscaram identificar as psicopatologias dessa população, sugere-se que o apoio a estas pessoas possa diminuir a incidência de transtornos e melhorar a saúde mental. Além de relatar que o transtorno mental mais comum está associado à dependência de álcool e outras drogas, podendo ser vistos como alternativa para diminuir a fome e o frio, ou como elemento de socialização entre os membros dos grupos de rua. De 1978 até meados de 1980, toda a estrutura de assistência social voltada às pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo era organizada por entidades religiosas. Apenas em 1989, na gestão da prefeita Luísa Erundina, a situação passou a ser acompanhada pelo governo, havendo instituições como albergues, casas de convivência e refeitórios. Em decorrência da mobilização e organização da população de rua, em 1997, foi publicada em São Paulo a Lei Municipal 12.316, que regulamenta direitos a este grupo. Até 2004, essas pessoas tinham muita dificuldade de acesso aos serviços de saúde por conta de burocracias e discriminação. Num lento progresso, foram tendo outros serviços nesta área, com projetos e programas como A Gente na Rua, Consultórios na Rua, De Braços Abertos, entre outros que desafiam a efetivação do Sistema Único de Saúde, SUS. Visão geral sobre saúde mental. A OMS, Organização Mundial da Saúde, atualmente é a agência responsável pelo desenvolvimento da saúde. Seus conceitos consideram a saúde como direito humano fundamental de todos. A definição de saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas o estado de ausência de doença, de forma a englobar moradia, acesso a serviços, alimentação, atividade física e outros fatores que compõem uma ampla visão da saúde. Entretanto, no Brasil, a saúde só foi reconhecida como direito para todos, universal e igualitário, na Constituição Federal em 1988, vindo a ser garantida por meio da criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, em 2000. É possível definir alguns aspectos básicos válidos para a saúde mental, por exemplo, ter boa qualidade de vida cognitiva ou emocional, conseguir apreciar a vida, estar de bem consigo mesmo e com os outros, reconhecer as exigências da vida e lidar com elas, saber lidar com as emoções,
as boas e as desagradáveis. Reconhecer os seus limites e buscar ajuda quando necessário. Para pessoas em situação de rua, encontram-se muitos desafios relacionados a situações sociais precárias. Dessa forma, não é cabível poder adotar hábitos saudáveis como um sono reparador, boa alimentação e higiene, ter momentos de tranquilidade, poder fazer atividades prazerosas, atividades físicas regularmente, desenvolver laços afetivos e socializar. Isto envolve fatores ambientais que são determinantes para a saúde. Outras causas que envolvem os transtornos mentais podem ser biológicas, resultantes de outras doenças como AIDS, meningite, epilepsia, insuficiência hepática, alterações cerebrais ou de forma psicológica sobre o mundo interno de cada um. A hereditariedade também é um fator provável para os transtornos psiquiátricos. Promoção da saúde mental e prevenção de transtornos mentais na população em situação de rua. A promoção da saúde mental envolve uma melhora dos próprios serviços de assistência social e de saúde, facilitando o acesso a eles e estimulando a autoestima do indivíduo dentro dos trabalhos intersetoriais. A prevenção de transtornos mentais consiste em programas voltados à prevenção indicada, que conta com recursos e profissionais especializados e outros serviços complementares, por exemplo, atividades educativas preventivas que acontecem nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS e UBS, arte-terapia comunitária ou atividades culturais acompanhadas por trabalhadores da saúde. Sabe-se que atividades criativas ajudam pessoas de alta vulnerabilidade social a controlarem o estresse e a raiva e a desenvolverem habilidades sociais. A importância da competência cultural. O conceito de competência cultural está baseado na sensibilidade, no aprendizado e transformação constante dos profissionais e na exploração dos elementos trazidos pelo assistido. É necessário reconhecer o fator cultural durante um atendimento para que contextualize o sujeito em suas particularidades. A cultura não só está relacionada à nacionalidade, e sim a hábitos, crenças, ambiente, etc. Por isso, a importância da competência cultural para não desenvolver certos preconceitos, estigma e discriminação, ou generalizar impressões como o povo de rua é assim mesmo. Sendo profissional da área social, isto influenciará bruscamente no serviço. Políticas públicas em saúde mental. Em 1978, a partir de diversas denúncias de maus-tratos dentro das instituições psiquiátricas no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, MTSM, adotou o lema Por uma Sociedade Sem Manicômios, que teve papel fundamental para a reforma do modelo de assistência à saúde mental. A reforma psiquiátrica no Brasil é o que garantiu uma nova política de saúde a ser pensada até hoje. Apenas em 2001 foi aprovada a lei pela regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e o fim dos manicômios no Brasil. Como um direito ao cidadão, as políticas públicas são ações, programas e atividades desenvolvidas pelo Estado. E é de sua responsabilidade identificar quais as necessidades da população e buscar maneiras de resolver ou amenizar as situações. Por mais que estejam previstos os serviços, ainda são necessárias muitas mudanças na atuação, já que pesquisas mostram que a entrada no SUS para os tratamentos necessários não é fácil para a população em situação de rua. A implantação e a regulamentação do SUS são consideradas algumas das reformas sociais mais significativas no Brasil, em que os princípios fundamentais têm intenções de integralidade, universalidade, equidade e gratuidade dos serviços com participação popular. O SUS se organiza em 3 níveis de atenção, sendo: atenção primária ou básica é a porta de entrada ao usuário, para evitar a lotação nos serviços de emergência, prontos socorros. Neste nível, encontramos a Unidade Básica de Saúde, UBS, responsável pelo cadastramento e acompanhamento das famílias de seu território e que conta com equipes da Estratégia Saúde da Família, ESF. Temos ainda a Assistência Médica Ambulatorial, AMA, e a AMAE, que demanda casos que precisam de especialidades. Atenção secundária e terciária.
É composta por pronto-socorro, PS, destinado a usuários que precisam de atendimento imediato, pois correm grande risco de vida. E hospitais, acessados através de encaminhamentos de outros serviços e que são responsáveis pela assistência às pessoas com condições crônicas ou agudas. Os serviços dos 3 níveis de atenção precisam se comunicar para que o usuário seja atendido integralmente. As equipes da ESF devem pensar na promoção, prevenção, cura e reabilitação do usuário. Em 2011, a RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, foi criada com o objetivo de garantir que as pessoas com transtorno mental ou dependência química, crack, álcool e outras drogas tivessem acesso aos serviços oferecidos na rede de saúde, através de seus pontos de atenção, de acordo com a necessidade, como CAPS, UPA 24 horas, consultório na rua, UBS, SAMU 192, unidade de acolhimento, serviços residenciais terapêuticos, entre outros. Para cuidar da pessoa com transtorno mental, transtorno que acomete a maior parte da população em situação de rua, é necessária assistência comunitária e intersetorial, ou seja, que contemple também os setores da assistência social, educação, cultura, habitação e outros. Infelizmente, existe uma defasagem entre a demanda deste serviço e a quantidade de equipamentos disponíveis para o trabalho de saúde mental. Principais transtornos mentais e seus tratamentos. Transtornos mentais são divididos em comuns, severos ou graves, e os decorrentes do uso problemático de drogas. Outras complicações para a população em situação de rua e que podem estar associados aos transtornos são crises convulsivas, pensamentos ou tentativas de suicídio, comportamentos violentos, demência e comportamentos alterados na mulher após o parto. Transtornos comuns. A depressão é um diagnóstico de transtorno mental e não de uma tristeza. É comum pessoas dizerem estar deprimidas, mas dentro do contexto de uma discussão de equipe, estes termos significam a presença de um transtorno mental. Os principais sintomas da depressão são cansaço, sensação de fraqueza, falta de energia, dores pelo corpo, falta ou excesso de sono, alterações do apetite, diminuição do desejo sexual, tristeza, frustração, culpa, perda de interesse na vida, perda de vontade de fazer coisas que gostava, desesperança, dificuldade em tomar decisões, em se concentrar, baixa autoestima, ideias e planos de suicídio. A ansiedade se caracteriza como um transtorno mental em que os sintomas estão impedindo a pessoa de seguir a vida. Ou quando desencadeia um transtorno de pânico. Existe a ansiedade saudável, inerente a todo ser humano e que impulsiona realizações. Entretanto, os principais sintomas presentes em quadros ansiosos são sentir o coração acelerado, sentir-se sufocado, tontura, tremor, dores de cabeça, formigamentos, dormir pouco e ou mal, sentir medo e que algo ruim acontecerá, preocupar-se em excesso, pensar em algo incômodo de maneira constante. Nestes casos, é muito importante o diálogo para buscar saber há quanto tempo a pessoa tem esses sentimentos ruins, se são diários e se houve algum acontecimento que desencadeou. Ocorrem quando a pessoa está fora da realidade. Estão associados comumente à loucura pela maior parte das pessoas leigas. E este quadro psicótico é o de maior prevalência na população em situação de rua e que traz grandes desafios aos profissionais da área da assistência social, pois estes indivíduos, em sua maior parte, passaram por internações psiquiátricas involuntárias e reconhecem nos profissionais a violência. Além disso, os pensamentos delirantes dificultam a construção de uma relação. Por isso, antes de tudo, para abordar um indivíduo nessa situação, é preciso tempo e paciência. Os 3 principais tipos de transtornos mentais graves e alguns de seus sintomas são: esquizofrenia, sensações estranhas no corpo, isolar-se, agressividade, medo de ser prejudicado ou machucado, ter alucinações, dificuldade em pensar claramente. Transtorno afetivo bipolar, intensa agitação psicomotora, insônia, diminuição do apetite, falar rápido, irritabilidade, sentir-se muito feliz sem motivo, alucinações, fazer muitas coisas e não completar nenhuma. Psicose breve,
inquietude, agressividade, falar coisas sem sentido, medo ou emoções muito oscilantes, crenças bizarras e alucinações. Nestes casos, o objetivo principal é que a pessoa se mantenha estável, para que não tenha episódios, crises ou surtos. Uso problemático de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. Toda sociedade se relaciona com algum tipo de droga, mas nem todas as pessoas fazem uso problemático delas. Sendo assim, deve-se considerar alguns fatores para que o uso seja problemático, por exemplo, a droga em questão, grau de pureza, dose utilizada e frequência, contexto cultural, as condições de acesso, o objetivo do uso e a função da droga na vida do sujeito. As características orgânicas e as relações sociais de quem consome, família, trabalho, rede de apoio, lazer, habitação, etc. Em busca da abstinência, faz-se necessário um processo com pequenas metas. O objetivo principal deve ser, em todo caso, reduzir os danos na vida da pessoa. As substâncias mais utilizadas pela população em situação de rua são álcool, cola, thinner, inalantes, B25, maconha e cocaína, que trazem graves situações de risco à saúde geral, desde problemas no fígado, rins, danos neurológicos, parada cardíaca, falência de órgãos vitais e dificuldades de aprendizado, memorização, problemas de socialização e desmotivação generalizada. Nestes casos, a ideia é estudar os conceitos, efeitos e práticas para explicar os pontos positivos na redução de danos. Um exemplo para o alcoolista: beba devagar, intercale com água e alimente-se antes. Isso diminuirá a ressaca. Tratamentos. Os tratamentos medicamentosos se dão a partir do diagnóstico do transtorno mental dado por um médico, em que ele deve explicar ao assistido o porquê do tratamento e como tomar os medicamentos em determinado período. Depois da introdução dos remédios, se faz necessário o acompanhamento para avaliar os efeitos e o processo. Os principais medicamentos são os antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos e estabilizantes de humor. Existem muitos tratamentos não medicamentosos. Alguns são aconselhamento, reabilitação psicossocial, psicoterapia e terapias espirituais. É valioso nestes encontros que haja conversas, ajuda para identificar formas de resolver algum problema apresentado, explicações sobre queixas e sintomas específicos da pessoa, fazer relaxamento e exercícios de respiração. É muito importante para o profissional da assistência social conhecer quais são os especialistas em saúde mental, psiquiatras, psicólogos, etc. Quais são os CAPs em seu território, os serviços residenciais terapêuticos, SRT, e em quais casos a internação psiquiátrica se faz necessária. Insta Insights. Trabalhar com a população em situação de rua gera aprendizados sobre valores de vida. Encontros profissionais e trocas de saberes fortalecem o trabalho e o reconhecimento próprio. Todo este serviço voltado para a população em situação de rua tem muita potência, é transformador e é essencial. Neste livro, você aprendeu que, para a população em situação de rua, lhes faltam os recursos econômicos de alimentação, moradia e ambiente estável que são essenciais para uma boa saúde mental. Por isso, a necessidade de uma equipe intersetorial que busque as condições para o acesso à educação, à saúde, ao trabalho, moradia, ao lazer, à segurança e à assistência social. Estes são direitos de todo cidadão e fazem parte das políticas públicas do país, porém muitos não sabem. Por isso, um dos grandes objetivos dos trabalhos sociais deve ser informar e estimular as pessoas em situação de rua a participar de projetos, oficinas e usufruir dos serviços destinados a elas, que, mesmo precários, podem mudar algo em suas vidas.